doutorado na Unicinos. Nós estamos levando a cabo, neste momento, desde o segundo semestre do ano passado. Aconteceu alguma coisa aqui, mas tudo bem. Mas desde o segundo semestre do ano passado, eu e o João estamos fazendo uma pesquisa junto aos grupos, aos chamados coletivos progressistas de esquerda no espiritismo brasileiro. E uma das conclusões, um dos resultados preliminares que nós tivemos dessa pesquisa é que são conjuntos de coletivos bastante bem intencionados, politicamente posicionados, o que é uma novidade no movimento espírita brasileiro, mas a gente sentiu uma ausência muito grande de fundamentos espíritas, propriamente espíritas, doutrinários, para essa movimentação toda, por conta de uma ausência bastante grave de discussão social e política dentro desse movimento. E essa é uma das motivações pelas quais a gente tem procurado desenvolver algumas ideias no sentido de contribuir. Eu quero agradecer publicamente aqui ao coletivo Cultura Espírita Livre Pensar, que me solicitou a formulação desse curso, nas pessoas do Saulo Albo, do Everton, da Delfine. Eu espero, sinceramente, que essa pequena contribuição que eu tenho para oferecer esteja à altura do esforço que esse grupo fez para montar essa estrutura e viabilizar as condições de oferta desses encontros. Quero agradecer o Programa de Pós-Graduação em Pesquisa em Ciências da Religião da PUC, que é em nome desse programa que eu compareço aqui, mas que é somente uma bandeira desse curso, conferindo a ele o status de um projeto de extensão de um programa de pós-graduação nível 5 da CAPES. Cumprimento este PPG, especialmente na pessoa do meu supervisionando de pós-doutorado, o Gismair Teixeira, que também está inscrito nesse curso, bem como do meu ex-orientando de doutorado, o Ricardo Delgado, que também está presente, que é professor do curso de Filosofia da UFG, e defendeu uma tese sobre mediunidade. Devo também agradecer aos meus pares, os colegas professores desse programa, que, embora ausentes, eu agradeço por terem, por unanimidade, na penúltima reunião do colegiado, aprovado esse projeto e permitido legitimá-lo como um curso de caráter universitário em nível de pós-graduação. Eu sou grato também aos colegas da UFG, especialmente ao projeto Religare, de Comunicação e Religiosidade, em nome da professora Ângela Moraes, que o coordena e que é uma amiga minha de quase 40 anos e colega minha nessa universidade. Aos amigos da EFOS, a Associação Espírita de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, na pessoa do admirável Elias Inácio de Moraes, que eu também conheço há 4 décadas, autor de um livro que ele publicou recentemente, que se tornou referência para os meus estudos e que eu recomendo a todos vocês, um livro intitulado Contextualizando Kardec. Um pouco mais distantes, mas não menos próximos, eu quero agradecer e cumprimentar os integrantes da CEPA, Associação Internacional, e aí eu vou ter dificuldade de fazer referência, mas no mínimo, um gigante chamado Salomão Benchaia, do Rio Grande do Sul, mas também ao casal Jacira, Mauro Espíndola, de São Paulo, e em nome desses grandes amigos, a todos os demais da CEPA que estiverem aqui presentes. E por fim, porque eu já estou me demorando demais nisso, aos queridos amigos do Grupo CPDOC, na pessoa do seu atual líder, o extraordinário jornalista, historiador, cronista crítico do Espiritismo, Wilson Garcia, que também nos honra com a presença. Então, em nome de todas essas personalidades, todas elas figurinhas carimbadas, como eu disse agora há pouco, eu gostaria que todos e todas se sentissem abraçados, perdoando-me por eu não ter podido citar todo mundo. E, bom, em cumprimento às regras determinadas pelo Cultura Espírita Livre Pensar, eu vou primeiramente tentar responder às indagações e objeções feitas pelos que optaram por antecipar as dúvidas e comentários por e-mail. Sou grato a essas pessoas e a todos vocês que, ao longo desse curso, fizerem indagações com antecedência, porque, fazendo assim, vocês me permitem refletir antes sobre as temáticas levantadas, facilitando para mim o desafio que representa defrontar o espírito crítico de tanta gente qualificada. E no entanto, antes de responder, eu gostaria de muito brevemente declarar a vocês o que significa para mim esse curso, a fim de que vocês fiquem à vontade para o debate.
A preparação dos conteúdos dessas 8 aulas previstas, elas estão me permitindo sistematizar reflexões antigas e recentes que eu tenho feito sobre o Espiritismo, que é o meu objeto de estudo na universidade, especialmente depois que eu deixei a militância ativa no Espiritismo e resolvi me dedicar exclusivamente à atividade intelectual nessa interação com o Espiritismo brasileiro. Eu já disse a vocês que eu estou fazendo um trabalho de pesquisa sobre o Espiritismo progressista e de esquerda no Brasil, e esse trabalho também, ele me é motivador desse curso. Mas eu queria dizer que essa sistematização que eu devo apresentar nessas 8 aulas, ela não possui nenhuma pretensão definitiva, nenhuma ideia de montar uma teoria, nem disputar teoria com ninguém. As ideias e análises que eu apresentei no primeiro vídeo, que eu vou apresentar nos próximos, elas são declaradamente conteúdos em teste, inteiramente livres. Um dos meus amigos próximos, inscrito nesse curso que eu citei agora há pouco, ele me indagou ontem, se não me engano, se ele poderia divulgar esses vídeos. A resposta que eu dei a ele, eu vou socializar com todos e com todas vocês. Essas aulas ainda não são públicas, mas vocês estão autorizados a repassá-las a pessoas que sejam de sua estrita confiança, juntamente com o e-mail do curso, para que essas pessoas possam, mesmo às vezes não podendo comparecer aqui em razão do limite de vagas, efetuar indagações e efetuar críticas. E essa limitação, ela tem uma razão de ser. Ideias em teste estão em aprimoramento. Dos debates havidos com vocês, eu pretendo reformular essas ideias, reposicioná-las se necessário, a fim de, ao final, talvez poder apresentar uma versão melhorada, que esta sim, talvez, se valer a pena, possa ser publicada, tornando disponível tanto para o público espírita quanto para o não espírita em geral. Vejam vocês, portanto, que nesse curso eu não tenho a expectativa de ensinar nada a nenhum de vocês, mas eu tenho uma expectativa muito grande de aprender. E, nesse sentido, colocar em prática o modelo de construção de conhecimento espírita que eu estou apresentando aqui nas primeiras aulas, fundamentado num critério de verdade específico, que é o critério do consenso intersubjetivo, cientificamente respaldado. Em vista disso, eu gostaria que todos ficassem inteiramente à vontade para indagar, para refutar, para criticar, para sugerir. Não existe em mim qualquer pretensão de saber mais nem melhor do que nenhum de vocês, muito pelo contrário. Eu sei dos meus limites, conto com vocês para amadurecer esse pensamento, que certo ou errado, está oferecido a todos. E é isso. Eu vou parar de perder o tempo curto do nosso encontro e partir para comentar tão rapidamente quanto possível as mensagens que me foram enviadas relativas à primeira videoaula, né? A respeito das perguntas e refutações, eu gostaria de dizer para você que sempre que vocês intervirem nas temáticas abordadas nas videoaulas com antecedência por e-mail, eu gostaria de frisar isso. Sempre que vocês mandarem por antecedência, vocês estão fazendo uma caridade para comigo, né? E possibilitam meditar, responder com calma e, com isso, qualificar o debate. E isso, claro, não significa que nós não vamos dialogar aqui, mas eu só não garanto aqui, de última hora, a mesma qualidade de resposta, claro. Bom, eu vou adotar o seguinte método, pessoal. Eu vou guardar como eu disse há pouco, os comentários elogiosos para mim e tentar sintetizar as indagações, as refutações, quando feitas por vários participantes. Quer dizer, reunir as perguntas parecidas na mesma indagação. E eu tenho vários tipos de respostas. Pelo menos 4 tipos de perguntas eu recebi de anteontem para hoje. Uma pergunta teórica, 2 de caráter político, 2 perguntas metodológicas e uma de natureza mais epistemológica. E agora, na última meia hora, 1 hora, chegaram outras e essas eu não tive muita condição de refletir. Mas a gente vai tentar também dar conta de dialogar com vocês sobre elas. Bom, então vou começar. O professor Cosme França, ele faz uma indagação teórica sobre a contradição entre o conceito de livre-arbítrio e a ideia de evolução como processo que andaria pela força mesma das coisas.
Aí ele cita um trecho das instruções práticas sobre a manifestação dos espíritos de Kardec. Assim, aspas, ensina os espíritos que a alteração das faculdades mentais, por uma causa acidental ou natural, constitui o único caso em que o homem se vê privado do livre-arbítrio. Fora disso, é sempre senhor de fazer alguma coisa. Fecha aspas. Aí ele pergunta, como tratar essa contradição conceitual, uma vez que o espírito é obrigado a evoluir? Bem, Cosme, eu não tenho como te responder em relação à questão da alteração das faculdades mentais. Não sou psiquiatra, então teria que ser alguém dessa especialidade para responder isso, né? Mas eu tenho condição de lhe adiantar que não existem bases nem na teoria histórica, nem na sociológica, nem na antropológica dos nossos dias para se defender a ideia de evolução como melhoramento contínuo e inevitável. Essa é uma ideia positivista com a qual as ciências sociais não trabalham mais. A partir das ciências sociais contemporâneas, a gente pode dizer que nós somos, sim, seres em transformação, seja pelas escolhas que nós fazemos, isto é, pelo livre-arbítrio, né? Seja pelas condições sociais do mundo. E eu aí incluiria condições reencarnatórias, mediúnicas e espirituais, que vocês vão ver em próximos vídeos, que eu percebo essas condições também como condições sociais. A gente pode chamar isso de evolução, mas nós não temos como garantir que toda evolução seja para melhor, como pretendeu o Kardec. Organismos evoluem a óbito, sociedades evoluem para a extinção, teorias científicas falham e são substituídas por outras, e algumas que funcionam, que evoluem, produzem bombas e armas sofisticadas de alta tecnologia. Culturas chamadas de primitivas e atrasadas, e a gente encontra isso nos textos básicos também, podem ser tecnologicamente pobres e, ao mesmo tempo, ricas em solidariedade e respeito. Nós nos tornamos, pessoalmente, especialistas em algumas coisas, e para que isso seja possível, não raro deixamos de estudar outras igualmente ou até mais importantes. A dialética da vida não nos permite falar em seres superiores e inferiores, exceto se nós adotarmos critérios muito restritos de julgamento. Mas isso é só um teaser, professor Cosme. Vou falar desse assunto numa aula próxima, quando eu tratar da visão social do espírito, que eu vou apresentar, se não me engano, na 4ª aula. E aí a gente pode voltar a esse tema e polemizar essa questão, tá? Eu agradeço muito por levantar essa questão nesse momento. O professor João Carlos Lima da Cruz, do Tocantins, indaga se a doutrina espírita tem uma postura progressista, como defendem alguns companheiros. No caso, ele cita a Dora Encontre e o Sérgio Aleixo. Ele se refere a 2 sentidos para o adjetivo progressista, como orientação política e como posicionamento a respeito de outras formas de progresso intelectual, econômico, científico, industrial, etc. O João quer saber, enfim, minha opinião sobre esse assunto e se nós podemos encontrar na codificação citações que confirmem ou não esse entendimento. Junto com o João, a nossa querida Jacinto da Silva de São Paulo, presidente da CEPA, Associação Internacional, indaga por que Kardec não enfrentou alguns temas muito relevantes em sua época, como a democracia. Bom, eu vou tentar responder aos dois numa resposta só. Bom, João, eu poderia responder com tranquilidade que sim, a postura de Kardec é progressista em qualquer desses sentidos a que você se refere. Eu concordo com o Sérgio Aleixo quando ele reconhece que Kardec atribuiu o adjetivo progressista à própria doutrina espírita. E eu até completaria, não apenas à doutrina espírita, mas àqueles que ele previa que reconheceriam o valor do espiritismo para impulsionar o progresso. Ele disse que claramente os homens progressistas, falaram na Gênese, que os homens progressistas são aqueles que vão reconhecer no espiritismo uma alavanca para o progresso. Pelo menos 2 vezes na Gênese, João, Kardec fala de progressistas e retardatários, progressistas e retrógrados, de forma que constitui, eu acho, se não uma distorção, pelo menos uma mudança grave de sentido, nós temos um espiritismo conservador,
e retrógrado como esse que nós temos no Brasil. Mas isso tem razões históricas que, pela extensão dos conteúdos, não tem como eu lhe responder agora. Mas eu vou falar sobre isso na terceira aula desse curso. De toda forma, e já respondendo também a Jacira, eu vejo dificuldade de extrair um projeto político de Allan Kardec. E isso tem, a meu ver, uma razão epistemológica e uma razão teórica, ambas com consequências sociológicas e políticas. A razão epistemológica é que, na época dele, ele não contava nem com uma ciência social, nem com uma ciência política amadurecida para adentrar com segurança científica essas temáticas. Isso é fundamental. Havia, sim, um debate filosófico iniciado, mas ainda em conflito com as vontades e experiências políticas muito fortes, e a França ainda sofria, na época de Kardec, as convulsões políticas derivadas do bonapartismo. Como a sua proposta era apresentar uma ciência nova, a proposta de Kardec era essa, ele aparentemente não quis entrar num campo tomado ainda por controvérsias. Em alguns momentos ele diz isso nesses termos. A razão teórica vai ser algo que eu vou também tematizar em breve nesse curso com mais detalhe. É a concepção de espírito que Allan Kardec forja. A preocupação dele, e eu disse no primeiro vídeo que a intenção era uma ciência psíquica, mas a preocupação dele foi fortemente psicológica. O espiritismo de Kardec é uma espécie de pré-psicologia, no sentido de que surgiu antes das ciências psicológicas e psicanalíticas, com preocupações morais e, às vezes, religiosas. O espaço para o debate social, então, foi pequeno. E eu vou voltar a esse assunto, como eu disse, de forma mais sistematizada depois. As duas peculiaridades, a meu ver, essas duas peculiaridades, que é o handicap de disponibilidade científica e o tom psicologizante e moral do conceito de espírito, não permitiram, a meu ver, que ele fizesse da sociedade e da política, senão uma ideia superficial. E o que nós temos, especialmente no Livro dos Espíritos, é uma visão bastante superficial de sociedade e de política. Nas poucas vezes em que ele toca esse assunto, em alguns capítulos da parte terceira do Livro dos Espíritos, por exemplo, ele formula conceitos ora liberais, ora relacionados ao socialismo utópico. E, por fim, no funcionamento mesmo da Société Parisienne d'études spirites, ele veta o debate de questões políticas, deixando claro que o receio dele era com as controvérsias partidárias e controvérsias de opinião, que são próprias da disputa política. Hoje o contexto é outro, razão pela qual, nesse curso, nós vamos sim entrar, na medida do possível, nesse e em outros assuntos relevantes das ciências políticas e sociais. Hoje nós estamos vivendo um outro contexto, eu acho que a gente dispõe de condições intelectuais e teóricas e epistemológicas que Allan Kardec não dispunha na época dele. E é muito por isso que eu acho que a gente tem alguma segurança para realizar incursões sem querer fazer doutrina, sem querer nada que não seja estritamente um diálogo com a ciência contemporânea. A professora Aida Maris Pérez, de Curitiba, que é uma colega pesquisadora, não faz uma pergunta, e aí é que é legal, ela faz uma refutação muito interessante a algo que eu disse no vídeo. Depois de aceitar a minha proposição de que Kardec pode ser considerado um precursor da pesquisa qualitativa, depois de concordar com a fragilidade da exclusão por Kardec das informações que ele considerou enganadoras ou vulgares, e aí, a meu ver, ela mostra corretamente que ela entende de metodologia qualitativa, porque isso de fato é bastante claro. No entanto, ela enxerga no trato dele com os nomes dos médiuns uma questão ética avançada por parte dele. E eu entendi que diz respeito a uma prática muito comum na pesquisa qualitativa, que é resguardar o anonimato dos participantes das pesquisas. E não só de quali, nas pesquisas quantitativas isso também é comum a gente fazer. De maneira semelhante, o companheiro Saulo Albach, também de Curitiba, indagou a mesma coisa, mas por outra perspectiva. Ele pergunta se a excessiva valorização dos médiuns no movimento espírita brasileiro não indica que Allan Kardec estava certo ao proceder dessa forma. Bom, Aida e Saulo, muito obrigado pelas perguntas, e especialmente a Aida, obrigado pela objeção.
é muito importante que vocês façam objeções. Você não imagina como foi importante para mim me fazer pensar nesse ponto do trabalho. Vamos lá. Sim, Aida, na minha visão, Allan Kardec foi um precursor dos métodos qualitativos. E essa foi uma descoberta feliz, que eu fiquei feliz quando fiz. E ele foi um precursor numa reação aos desafios da experiência empírica com a mediunidade e também pelo enfrentamento da recusa dos intelectuais de sua época, e eu acredito que também por uma intuição genial que ele teve. Mas ele, infelizmente, não desenvolveu esses métodos. Hoje nós temos condições muito melhores para isso, mas ainda assim o movimento espírita ainda não faz isso. Isso porque o movimento espírita não tem tradição de pesquisa, não tem uma tradição de formação pós-graduada. O movimento espírita forma militantes, não forma intelectuais, não forma pesquisadores sociais. O movimento espírita ergue casas espíritas, centros espíritas e casas de assistência social, mas não estrutura universidades, não constrói institutos de pesquisa. Isso, claro, tem razões históricas e ideológicas. O Brasil, especialmente, fez do espiritismo uma religião organizada que se tornou, com o tempo, tradicional e conservadora. Práticas como ciência social e até, diria vocês, eu vou tratar disso no futuro, práticas como a mediunidade de efeitos intelectuais são elementos desarticuladores de um contexto conservador. E isso explica grande parte do fato dessas coisas não existirem ou terem desaparecido da experiência espírita. Em relação aos nomes dos médiuns, e aí respondendo também ao Saulo, eu peço desculpas a vocês por não ter sido suficientemente claro, porque no vídeo eu simplesmente citei o que eu considerava uma das falhas metodológicas, mas sem entrar no assunto. Bom, e aí eu vou tentar fazer isso muito rápido agora. Primeiro, há um debate interessante que nós poderíamos fazer, Aida, sobre até que ponto os médiuns podem ser considerados equivalentes aos sujeitos respondentes de uma pesquisa que utilize a técnica de entrevista qualitativa dos espíritos. Eu vou ser bem sintético nessa análise, e caso eu não consiga dar conta da complexidade da sua objeção, a gente pode retornar ao tema depois, ok? Bem, inicialmente, algo que não me resta dúvida. Os médiuns não são, como pretendeu Kardec, intermediários mecânicos. Isso, para mim, é ponto pacífico. Eles interferem, uns mais, outros menos, nas mensagens que eles intermediam. E aqui, mais do que nunca, eu acho que vale a máxima do canadense Marshall McLuhan, que, referindo-se às tecnologias, ele proclamou na época, isso aí, idos dos anos 60, 50, 60 do século passado, que o meio é a mensagem. Ele falou isso de tecnologia. Médium é gente, médium não é tecnologia. Logo, pessoal, o animismo não é uma anomalia ou uma distorção da mediunidade. Ele é, sim, um fator constitutivo da faculdade mediúnica. Assim, na minha visão, o médium é uma variável altamente relevante numa pesquisa rigorosa que se faça utilizando a mediunidade. E é com base nisso que eu faço o esclarecimento que eu deixei de fazer e peço desculpas a vocês por isso. A crítica que eu fiz ao método de Kardec não foi ao anonimato, como prescreve corretamente a ética da pesquisa, e não apenas, como eu disse, a qualitativa, mas os métodos quant que lidam com seres humanos também. Minha crítica foi a omissão da identidade dos médiuns. Os nomes podem sim, talvez até em circunstâncias específicas, eles devam sim ser mantidos sob anonimato. Mas eu penso que a identificação dos médiuns deve ser registrada por notações suficientes que permitam a análise das suas peculiaridades e de sua participação. E aí eu prefiro o termo participação ao termo interferência nas comunicações mediúnicas. A meu ver, Aida, não se pode, numa pesquisa, deixar de avaliar as variáveis que são intervenientes, relevantes nos resultados. E eu não vejo como excluir os médiuns como variável interveniente relevante do resultado de qualquer comunicação mediúnica que se queira, por mais Chico Xavier que ela seja. Muito bem, quanto à observação do Saulo,
em relação aos médios excessivamente valorizados da atualidade, Saulo, eu me permita uma análise de contexto, exatamente para fugir dos juízos morais que são tão próprios dos espíritas e dos religiosos, de uma maneira geral. A transformação dos médiuns em líderes espirituais ou em gurus, elas obedecem a tradições proféticas milenares que remontam à antiguidade. A percepção dessas figuras como celebridades, a meu ver, é essa mesma experiência coletiva, mas nos termos de uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade em regime de mediatização. Uma sociedade invadida até a capilaridade da intimidade por tecnologias de comunicação. Esse contexto sociomediático, sem dúvida, deve interferir no processo mediúnico, indiscutivelmente que interfere. Não há contexto, a mediunidade é um fenômeno social, ela não é só um fenômeno bioespiritual. E eu vou tratar disso mais adiante. A mediunidade, ela tem uma história. A mediunidade, ela se transforma conforme a cultura. Eu tenho já, inclusive, publicado um texto em que eu tento revisar a história da mediunidade de Kardec até o espiritismo brasileiro e que trabalha essa ideia. Eu defendo nesse texto, por exemplo, que a mediunidade de efeitos intelectuais ficou lá na França, quase que não veio para o Brasil. No Brasil se criou uma mediunidade de efeitos terapêuticos, de certa forma respondendo a determinadas condições sociais que não havia na França, mas que existem no Brasil, que é essa desigualdade monstruosa que o Brasil tem. Então, aqui se inventou uma mediunidade que não tinha sido trabalhada por Kardec, uma mediunidade de efeitos terapêuticos. E, atualmente, com esse processo cada vez mais avançado de mediatização, e especialmente com a emergência da figura do Divaldo Franco, nós temos uma mediunidade de celebração. Uma mediunidade que não existe para gerar nenhum efeito intelectual, mas para gerar efeitos emocionais. Uma mediunidade de celebração. Uma mediunidade feita para que as pessoas se reúnam e se emocionam com a vivência, com a revivescência da própria identidade espírita, e que faz parte também de contexto social. Qual que é a posição inicial que a gente tem sobre isso? Em princípio, Saulo, eu não vejo problemas na mediunidade pública. Eu tenho até algumas críticas que eu devo fazer numa das aulas ao processo de privatização da mediunidade que decorre do processo de institucionalização do espiritismo no Brasil. Mas, claro, a mediunidade pública ela deve ser social e politicamente direcionada para valer a pena. Salvo engano, era o Chico Xavier, por exemplo, que dizia que os grandes homens públicos são todos médiuns. Médiuns de alguma forma. O que me leva a crer aqui cá entre nós que o Brasil hoje sofre de um tipo de coletivo e político de obsessão, sei lá o quê. Mas temos problemas. Existem riscos na mediunidade pública ou nas mediunidades expostas? Claro que existem. No entanto, eu penso, sinceramente, que se o nosso olhar sobre a mediunidade, o olhar espírita sobre a mediunidade, for sério e houver uma recuperação dos efeitos intelectuais da mediunidade, é possível estabelecer parâmetros mais altos do que aqueles que são capazes de alcançar a mediunidade de celebração, que não foi conceituada por Kardec, mas que existe hoje e que é aquela mediunidade que desponta em determinadas figuras que se tornam, por essa razão, proeminentes do movimento espírita. Então, assim, nós temos hoje muita celebração no movimento espírita e pouco raciocínio, justamente porque a formulação da mediunidade, o modo de se tratar a mediunidade, extinguiu ou afastou o seu desenvolvimento científico como produção intelectual. Então, está muito concentrado nessa expressão. Isso é um pensamento inicial que eu compartilho com vocês. O companheiro Saulo também faz uma indagação interessante. Ele fez duas perguntas. A segunda é uma pergunta de natureza epistemológica, que depois eu vi que algumas perguntas de última hora também tocaram esse assunto, que é a indagação sobre a noção de verdade como consenso, né? Quer dizer, eu reconheci no critério de verdade de Kardec, no controle universal do ensino dos espíritos, ou na universalidade do ensino dos espíritos, um fundamento consensualista. E essa foi a razão pela qual
eu fui lá trazer essa ideia. E ele pergunta, como estabelecer o consenso entre espíritas hoje, tendo em vista a fragmentação do movimento espírita e ainda a falta de interesse na atualização da doutrina que marca os setores hegemônicos? Saulo, sua pergunta é interessantíssima e me dá a oportunidade de frisar algo que eu disse no vídeo, mas que eu gostaria de avançar para que ficasse bem claro e a gente fizesse, inclusive, uma análise de contexto. A noção de verdade como consenso, Saulo, ou mais especificamente, o que eu chamei de consenso intersubjetivo e interexistencial, não tem como ser método. Não é um método. Não é algo que nós temos que praticar para buscar uma determinada condição. Ela é um critério de verdade. É um modo de nós sabermos como é que se constrói a verdade. A gente não pode, em momento algum da nossa experiência histórica, ou em qualquer contexto social, pretender uma sociedade do consenso. Nem os filósofos consensualistas alemães, Otto Appel, Habermas e outros, não têm essa expectativa. Isso é e ela deriva dessa ideia de você julgar o critério de verdade como se fosse um método, e não é isso. Só é possível produzir uma sociedade de consenso numa ditadura, e quanto mais sanguinária, mais possível. Mas ainda assim, uma ditadura tem a escravidão dos corpos, mas não a das almas e dos seus pensamentos. O dissenso é fundamental e inalienável na experiência social. Por essa razão, eu acredito que o espiritismo é e será múltiplo e diverso para ser rico. Eu não espero que jamais cheguemos a um espiritismo único, unificado e consensual, sem que algo errado esteja acontecendo com as relações dos espíritas entre si e destes com o conhecimento produzido pela sociedade. Veja, por exemplo, Saulo, o mal que a ideologia da pureza doutrinária fez ao movimento espírita brasileiro. Tornou uma filosofia progressista, avançada, tornou isso uma religião tradicional, conservadora, preconceituosa em relação a quem pensa ou quem contesta, mesmo que as pessoas que pensam e contestem sejam tão apaixonadas por Kardec quanto eles. Tornou as comunicações mediúnicas intercâmbios absolutamente medíocres, nos quais a pessoa passa décadas frequentando reunião mediúnica e não aprende absolutamente nada de novo, nem sobre a própria mediunidade. Tornou os médiuns públicos oradores afetados, celebridades devotadas a emocionar multidões e defecar regras morais para os outros, sem nada acrescentar em termos de conhecimento, como é o caso típico do Divaldo Franco, resguardado aí toda a obra, todas as virtudes que o Divaldo tem. E a gente tem que reconhecer isso. Não, Saulo, o consenso é um critério de verdade. É só um modo de nós compreendermos que não existem verdades definitivas ou absolutas e que, por isso mesmo, temos que investir na busca por entendimento. Entendimento científico, entendimento racional, por meio do qual, quando nós conseguirmos nos entender sobre algo, nós consideraremos esse conteúdo como uma verdade, porque houve um entendimento, até que um novo desentendimento nos faça pensar melhor e reformular. Na minha próxima aula, a próxima aula que eu já tenho ela preparada, ainda não gravada, mas já praticamente preparada, eu vou tratar especificamente dessa noção, do consenso intersubjetivo e interexistencial, as fundamentações dele e as consequências epistemológicas que ele tem para o conhecimento espírita. Então, na próxima aula eu vou estar disponível para você, para a gente retornar, se for o caso, a esse assunto e aprofundarmos isso, ok? Bom, aí tem uma pergunta de última hora, várias perguntas de última hora, mas eu só consegui pegar por antecipação e pensar um pouco nela a pergunta do Plínio de Lucca, que foi fantástica essa pergunta dele, que ele também faz como é que eu diria, ele não faz só uma objeção, ele faz uma crítica ao próprio professor que está falando. Ele diz assim, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, Kardec escreve: este livro é um compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito e subditado, por ordem e subditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional
livre dos prejuízos do espírito de sistema. Fecha aspas. Aí o Plínio faz duas observações. Primeiro, sua primeira aula mostra que não foi livre do espírito de sistema. Segundo, no livro de Lira Neto, Jorge Luiz, os livros dos espíritos, comparando as várias edições do Livro dos Espíritos por Kardec, mostra um escritor cada vez mais fazendo desta obra um trabalho de sua lavra pessoal. Qual a sua análise? Muito, muito, muito obrigado por essas palavras, Plínio. Vamos lá, se eu ver se eu dou conta de enfrentar isso. Bom, se você diz espírito de sistema, denominando, como eu entendo que foi o que Kardec disse, um conjunto de ideias pressupostas nas quais a gente vai forçar um encaixe de ideias novas, eu diria que não. Não há aqui, não há em mim nenhuma pretensão nem espírito de sistema. O método que eu tenho utilizado é muito claro, fazer correlações entre postulados espíritas e os das ciências sociais, começando pela epistemologia e pelo método e tentando depois chegar à teoria possível. Tanto que esse curso, para mim, ele não tem uma finalidade estritamente pedagógica. Estou aqui para ensinar vocês, ensinar vocês uma nova visão do espiritismo, né, não tem nada disso. Para mim, especialmente, isso aqui é um teste de interposições, de posições científicas na área de ciências sociais, aos princípios da mentalidade espírita. É isso porque eu pedi a vocês, que não tornem ainda público esse material, não, porque a gente precisa debater, discutir sobre eles. Agora, Plínio, quando você fala de trabalho de lavra pessoal, né, eu acho que sim, tanto em relação a mim, quanto em relação a Kardec, quanto em relação a qualquer autor espírita, né? No que diz respeito a mim pessoalmente, eu assumo, como assumi no início do vídeo, a inteira responsabilidade pelas formulações e teses contidas nesse curso, mas eu considero que isso também ocorreu com Kardec. Uma leitura simples das obras básicas permite ver que o Kardec estava ali por inteiro, como intérprete de seu contexto. Existe até algumas constatações de que ele interpolava dentro dos textos, dos ditados recebidos, ele botava texto dele junto com os textos dos espíritos, de forma que eu acho que, nesse caso, sim, você estaria certo, quando teria falado de mim, por exemplo. Esse curso é da minha lavra pessoal, porque eu sou um cientista social. E eu confesso que não vejo problema nenhum nisso. Se não fosse assim, eu é que estaria submetido, talvez, a um espírito de sistema. Sistema espírita específico de pensamento ou qualquer outro, que me impedissem de pensar e formular proposições que possam ser aceitas ou até contraditadas. E eu diria, assim que se faz ciência e filosofia. A gente coloca o pescoço da gente à prova e ele pode ser cortado por uma guilhotina, sim, e é esse o jogo, né? A única coisa que talvez me preserve de algum intento de personalismo, Plínio, seja que eu não tenho qualquer pretensão de direito autoral sobre essas ideias. Eu as exponho publicamente para que sejam publicamente apropriadas ou contestadas por quem julgar úteis essas ideias em qualquer sentido. A minha intenção é compartilhar pensamento crítico, formular alternativas teóricas que a ciência que eu acesso tornam razoáveis, mas eu juro para você, não tenho qualquer intenção de fazer doutrina, até porque eu não sou militante espírita mais. Eu sou só um professor universitário que estuda espiritismo e que possui essas convicções pessoais e espirituais, mas que são minhas, e por esse distanciamento, sem perder essa aproximação com as pessoas, com as instituições e com os amigos, eu me vi livre de fazer qualquer questionamento que racionalmente a gente tenha liberdade para fazer. E é nessa condição muito clara que eu me coloco diante de vocês, né? Bom, o que eu consegui responder foi isso. O Everton depois fez uma pergunta, o Luiz Mokva, né? Fez uma outra. Posso passar para você agora, Signatis, daí que eu organizei aqui, tá? Bom, então aí, ó, eu gastei um tempão, mas vamos ver se a gente consegue dar conta de todas as respostas, e eu mantenho o compromisso que foi dito pelo Saulo de
responder a todas as perguntas de vocês, mesmo que não dê tempo de fazer isso aqui. Tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Eveline, Tem só um algumas que minutinho. você já respondeu. Só um minutinho. Oi, Eu vou mandar agora no chat, então, o que eu tinha falado, para o pessoal confirmar a presença, tá? Principalmente, é interessante que todos participem, é importante que todos participem, principalmente aqueles que querem o certificado depois, tá? Então, eu vou mandar no chat aqui, pessoal, enquanto vão assistindo a reunião, já cliquem ali e registrem, então, a presença, tá? Obrigado. Ok, deixa eu só pegar a última aqui do Elias, que formulou agora. Então, vamos lá. Teve algumas perguntas que, ao longo da explanação do Signatis, já foram respondidas. Então, se alguém considerar que a questão já foi respondida, por favor, vai lá no chat e diz, a minha já foi respondida, né? Eu vou começar pela questão da Ângela Moraes, que ela coloca assim, como avaliar as pretensões de universidade dentro da ciência, sem cair no relativismo inconsequente. Nesse contexto, como entender a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não seria, na realidade, para todos? Só corrigindo, é universalidade. Universalidade? Universalidade Okay. e relativismo, né, Ângela? Isso. Exatamente. Eu vou tratar um pouco disso na próxima aula também, viu? O relativismo é o risco de qualquer formulação de conhecimento quando se abre para o debate. Quando você passa a ter uma consideração de que as outras formas de conhecimento eventualmente possam estar corretas e a sua está incorreta. Então, uma postura inicial de respeito a todas as outras formas de conhecimento é uma postura que sempre corre o risco do relativismo. O que é que nos defende do relativismo, e que é o que defende a filosofia, especialmente disso? É o método, o exercício da racionalidade com base no método. Eu acredito que, nesse caso, a gente nem precisa, Ângela, sair de Kardec para perceber uma possibilidade de nos vacinarmos em relação a um relativismo. Porque Kardec preceitua, e eu acredito que o método de Kardec é mais vigoroso do que os conteúdos dele, o método de Kardec preceitua que você deve enfrentar a razão face a face o tempo todo. Então, se o critério for racional, se você adotar o método filosófico ou o método científico, você perde 100% esse risco? Não, você não perde. Mas você ganha uma condição de defesa muito forte em relação a ele. Né? O relativismo, em termos totais, seria mais ou menos a provocação do Paul Feyerabend no livro Contra o Método. Né? Tudo vale. Então, nenhum conhecimento é melhor do que o outro, nenhum conhecimento é mais capaz da verdade do que o outro. Então, eu não vejo no Espiritismo nenhuma condição de operar dentro desses termos. Porque, adotando o critério de Kardec é muito claro, é a razão e o conhecimento científico. Então, diante do conhecimento científico, nós temos que enfrentar. A gente não pode fazer como tem feito o movimento espírita há mais de século, que é ignorar o desenvolvimento da ciência. Né? Manter-se fechado em termos de doutrina, transformar uma teoria interessante numa doutrina e dizer que ela já está pronta, dizer que ela é de origem divina simplesmente e não negociar conhecimento e não fazer avançar o conhecimento. Né? Gerando essa contradição absoluta, que é uma doutrina evolucionista que todo o universo evolui, menos ela própria. De forma que eu acho que, caminhando com a razão, com a filosofia e com a ciência, se caminha com relativa segurança. Com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, indiscutivelmente, é
A Declaração Universal, eu não entendi bem qual a relação que uma coisa tem com a outra, mas assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é hoje o documento mais admitido do mundo, toda a história da humanidade. Eu acho que o documento que melhor sintetiza o episódio civilizacional do mundo é a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Então, eu já recomendei a centros espíritas, a dirigentes de centros espíritas com os quais eu ainda tenho relação, que os centros espíritas estudem, coloquem na sua didática, né? Se não no lugar, pelo menos junto com as chamadas evangelizações, com os cursos de evangelização ou com os cursos sistematizados de espiritismo, o estudo da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, o estudo das convenções internacionais de direitos específicos, para que o espírita, mais do que o sentimento de caridade, ele tenha o sentimento de cidadania. Ok, vamos para a próxima pergunta. Do Mauro Spínola. Então, o método de Kardec, me parece, tem como premissa a existência e a comunicabilidade dos espíritos. O consenso buscado é entre supostos espíritos. O único contraponto é a razão do pesquisador. Parece-me que essa premissa cria uma fragilidade na sua base. Diferentemente das ciências sociais, esse método não parte do real e do palpável. Peço que analise essa dificuldade. Obrigada. Ele está discutindo exatamente, eu não entendi se ele está discutindo o método ou se ele está discutindo a ideia de consenso. Eu acho que ele está discutindo a ideia da premissa, se a premissa ela é justificável para o método aplicado. Você fala a premissa do consenso? A premissa da existência e da comunicabilidade dos espíritos. Não, de fato. A premissa da existência e da comunicabilidade dos espíritos é uma premissa espírita. Ela é um pressuposto espírita. Né? Que não é admitido pelas ciências formais. Né? Que não é admitido pelas ciências formais. Um projeto de pesquisa ou um projeto de conhecimento espírita parte dessa premissa procurando fazê-la dialogar com o conhecimento científico. Mas eu acredito que se abrir mão dessa premissa, a gente está abrindo mão da própria possibilidade espírita de conhecimento. Né? Então, assim, e é nesse sentido que eu tenho uma das aulas em que eu comento isso, sim, que eu digo que o desenvolvimento, ou aquilo que Allan Kardec pressupunha como uma espécie de universalização da admissão da existência e da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, uma universalização dos pressupostos espíritas, é algo ainda a ser construído. É algo ainda a ser construído. E talvez não pelas ciências sociais. É algo a ser construído por ciências específicas que vão estudar as condições biológicas, fisiológicas da mediunidade e localizar no universo perceptível os espíritos e o mundo espiritual. Então, seria até uma obrigação lá do pessoal da física. No que diz respeito, o Mauro, à discussão das ciências sociais, não há qualquer problema em nós desenvolvermos uma ciência social e uma ciência política a partir do pressuposto da existência e da comunicabilidade dos espíritos. Da mesma forma, dando um exemplo para você por analogia, que não existe nenhum problema da Igreja Católica de constituir uma teologia da libertação que faça negociar determinados
imperativos sociais e políticos claramente de esquerdas, aos vínculos, a um diálogo com a teologia católica e fazer disso uma experiência de conhecimento. A teologia da libertação ela é estudada nas universidades. Alguns autores vinculados a essa tradição da Igreja Católica são autores acadêmicos de grande respaldo. Eu posso citar para vocês um deles, que é nada mais, nada menos do que o autor nas ciências sociais, o autor brasileiro mais lido em todas as universidades do mundo, que é um professor chamado Paulo Freire, que era um católico. Ele pressupunha toda uma experiência, uma visão social cristã para fundamentar a teorização dele no âmbito da educação. Ele constituiu um pressuposto dialógico que antecipou a teorização de Jürgen Habermas. O Paulo Freire ele constituiu uma espécie de teoria da ação comunicativa avant la lettre, sem a mesma sofisticação de Habermas, e fez isso a partir de bases cristãs. Então, é perfeitamente possível fazer isso da religião, o que não dirá do espiritismo, que nem é religião tão completamente quanto é o catolicismo. Porque o catolicismo não se pretende ciência, ele é religião mesmo, ele tem lá os seus dogmas e são dogmas de fé. E ele estabelece uma condição de racionalidade que separa fé e razão, e eles não têm problema com isso, porque eles não misturam essas coisas. O espiritismo não, o espiritismo tenta fazer isso dialogar. Então, o espiritismo tem um comprometimento com a ciência muito maior do que a experiência católica. De forma que eu diria para você, esse problema é um problema lá da física, é um problema das ciências biológicas, talvez seja um problema da psiquiatria, que não admite a ideia de obsessão, e isso é um problema das ciências naturais, das ciências nomotéticas. No âmbito das ciências compreensivas, das ciências sociais e das ciências humanas e das ciências históricas, é perfeitamente possível nós constituirmos uma teorização consistente que dialogue com as ciências sociais numa perspectiva de pressupostos que sejam espíritas e com os quais a gente não precisa negociar, porque os postulados fundamentais das ciências sociais podem ser plenamente atendidos nessa teorização. E é uma das coisas que eu vou apresentar para vocês, é o que eu quero apresentar para vocês nesse curso. Em que o espiritismo pode avançar no sentido de estabelecer determinados parâmetros que dialoguem com as ciências sociais contemporâneas. Porque dialogar com o positivismo, Kardec fez muito bem e os espíritas fazem até hoje muito bem. Mas só que o positivismo não tem mais fundamentação, ele não tem fundamento, especialmente, como eu disse no primeiro vídeo, quando a gente, depois da querela positivista, depois de uma fundamentação de uma nova epistemologia, de uma epistemologia que é própria das ciências sociais e que a gente não vai tratar de leis, não vai tratar de leis naturais, não vai tratar de leis universais mais, nós não vamos tratar de parâmetros que sejam parâmetros que valem para as ciências naturais, mas que não têm sentido na nossa, não têm sentido nas ciências sociais. Então, a gente rearticular a epistemologia, se apropriar de metodologias que são próprias e dos quais o próprio Kardec é precursor, não precisa nem inventar demais, e pensar, e desenvolver pensamento. Eu vou juntar duas perguntas agora que estão relacionadas, a do Everton Pérez e a da Jacira Silva. O Everton Pérez fala assim, para dogmatizar Kardec nos conteúdos é preciso negá-lo no método, uma afirmação sua. Ainda não ficou claro para mim esse entendimento, se você poderia explicar um pouco mais. E a Jacira pergunta se você admite que o Kardec tenha feito ciências. Eu acho que como está relacionado em função do método, dá para juntar as duas perguntas. Sim. Eu vou começar pela Jacira, que está mais fácil do que a pergunta do Everton. Mas assim, Jacira, eu acho que sim, Kardec fez ciência sim, dentro das limitações e das condições sociais e do interesse que ele tinha.
não dá para a gente dizer que o trabalho que ele fez junto a médiums e o trabalho de sistematização que ele fez não tenha um caráter minimamente científico. Tanto fez que alguns dos cientistas, dos grandes cientistas da época, leram e dialogaram com ele. O Camille Flammarion, por exemplo, era um cientista em todo o seu sentido. E depois dele, o próprio César Lombroso, que eu citei, o Arthur Conan Doyle, e mais tarde o Charles Richer, que é um prêmio Nobel. Então, enquanto o Espiritismo convenceu pela sua racionalidade, pela sua abordagem racional, os intelectuais de sua época, ele fez ciência, sim. Então, o que Allan Kardec fez tem grande sentido de ciência. Agora, foi só isso que ele fez? Eu acho que não. Kardec tinha a intenção de desenvolver um movimento, aparentemente de criar uma movimentação. Ele era um professor, ele era mais pedagogo do que cientista. Então, o trabalho dele tem limitações de natureza metodológica muito claras. Ele usou muitas ideias sem citar os autores, e isso dificulta um diálogo acadêmico com ele. Então, ele não pretendeu, aparentemente, produzir uma articulação científica que fosse dialogar diretamente com a elite científica da sua época. O Kardec estava mais orientado para a população, mais orientado para um projeto que parece que os espíritos que se comunicavam com ele o convenceram de que era uma espécie de missão transformadora da sociedade. E aí tem essa mescla toda. Mas eu acho que sim, que Kardec fez ciência. Caso contrário, a gente não teria como efetuar esse tipo de discussão que nós estamos fazendo agora. Bom, e o Everton, né? Para dogmatizar Kardec nos conteúdos, é preciso negá-lo no método. Essa expressão, o Everton, ela é uma espécie de reação ao espiritismo histórico, ao espiritismo hegemônico que nós temos no Brasil. O que é que o espiritismo brasileiro fez com a doutrina espírita? Converteu Allan Kardec num critério de verdade, ou seja, o critério não é o consenso, não é o controle universal do ensino dos espíritos, nem é o consenso intersubjetivo, interexistencial, nem coisa nenhuma. O espiritismo brasileiro transformou a obra de Kardec em critério de verdade. E a obra de Kardec não é critério de verdade. Nem a gente forçando a barra. A obra de Kardec, ela se tornou, então, ao transformar em critério de verdade, o que o espiritismo tradicional brasileiro, o espiritismo que se consolidou como hegemônico no Brasil, acabou fazendo, é transformar Kardec num critério de identidade. E aí, há uma situação de contexto, que eu vou contar ela na terceira aula, mas que eu sintetizaria aqui dizendo, Paulo, que havia interesses de natureza política, e respaldados por um certo tipo de visão social, de eliminar determinados grupos e determinadas identidades que se autodenominavam espírita e de deslegitimar esses grupos, essas instituições e essas identidades. E aí deu-se o movimento de vigilância doutrinária, o movimento de pureza doutrinária, que foi a base da institucionalização do espiritismo a partir da Federação Espírita Brasileira. E aí, a transformação de Kardec num critério de identidade, ou você concorda com Kardec ou você não é espírita, ela fez com que a racionalidade do espiritismo se perdesse, né? E aí é que entra essa frase. Na prática, o que foi feito? Dogmatizou-se Kardec, porque isso é um processo de dogmatização. Todo processo de institucionalização religiosa, uma das vertentes é a dogmatização a dogmatização normalmente do ato fundador, né? A dogmatização do ato fundador. Então, essa dogmatização nos conteúdos, o que essa frase diz é que ela ocorreu à custa da negação do método. Então, para você considerar Kardec um critério de verdade, tudo aquilo que ele orienta que o espiritismo faça e que ele mesmo fez é ignorado.
é jogado fora. A própria noção de fé raciocinada, eu tenho um pequeno texto em que eu mostro isso, a própria noção de fé raciocinada, ela se tornou, assim, uma fé que Kardec raciocinou. É raciocinada, participe passado do verbo raciocinar. Uma fé que já foi raciocinada e que, portanto, agora a gente não precisa raciocinar mais. Ela já está raciocinada, né? Enquanto que a impressão que eu tenho é que Kardec quis dizer que o Espiritismo tem uma fé raciocinante, porque enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, o que a gente está tentando fazer aqui agora, certos ou errados, cometendo todos os riscos de errar, é enfrentando a razão da nossa época. Esse é o desafio. Vamos enfrentar a razão da nossa época. Por que não? Qual é o problema? E aí a gente está fazendo o contrário disso, Everton. Procurando recuperar e até atualizar Kardec no método e, se for necessário, superá-lo em várias coisas no conteúdo. Ok, temos mais algumas perguntas, vamos ver se dá tempo. O Everton me avisa quando eu estiver próximo do encerramento, tá, Everton? O Marcos Galini comenta, né? Kardec, como um homem do seu tempo, seu pensamento estava dentro de um paradigma de ciências e de cultura europeia ocidental. Dentro desse contexto, suas obras apresentam contradições. Nesse sentido, qual deve ser nossa postura na leitura de sua obra e de suas ideias? Eu também falo disso no próximo vídeo. Eu acho que são dois movimentos. Primeiro, fazer a articulação com o diálogo científico de frente, o tempo todo. É preciso, inclusive, pessoal, formar massa crítica. É preciso que o Espiritismo invista em conhecimento, invista em intelectuais. Formação de intelectuais que pensem a partir da ciência e que tornem o Espiritismo um objeto sério de pesquisa. Né? Se não criando universidades ou institutos de pesquisa, pelo menos é preciso que haja mais espíritas fazendo pós-graduação para estudar o Espiritismo. Né? Eu acho que isso é fundamental. Primeiro, para quê? Para fazer o diálogo com as ciências. Para manter e assegurar o diálogo com as ciências, correndo todos esses riscos. Né? Deixando, inclusive, de considerar que o Espiritismo seja uma verdade eterna e imortal. Não existe verdade eterna e imortal. Pode existir para Deus, mas nós não temos acesso ao pensamento divino. Então, nessa lide nossa aqui, a primeira coisa, o primeiro movimento é esse. Diálogo franco, honesto, com a ciência o tempo todo. Enfrentando as nossas contradições e enfrentando as contradições. E a segunda coisa, que me parece também fundamental e que está perdida, é a recuperação do diálogo com o mundo espiritual em termos de busca de conhecimento da experiência e do conhecimento deles. Eu várias vezes, em diálogo com alguns militantes espíritas mais experientes do que eu várias vezes eu tive a oportunidade de perguntar. Poxa, cadê Max Weber no mundo espiritual que não se comunica conosco? Cadê Heidegger? Cadê Kant? Cadê o Descartes? Cadê esse pessoal que não vem conversar conosco? Né? Eu fico pensando, o Durkheim e o Weber, sei lá, o Malinowski no mundo espiritual, que tipo de antropologia e de sociologia ele não está fazendo da sociedade do mundo espiritual e que ele poderia, num diálogo conosco, compartilhar isso conosco. Cadê esse pessoal? Não, mas o movimento espírita passou a se comunicar com alguns ex-padres católicos, né? Aliás, um deles extraordinário, eu tenho uma admiração absoluta por Emmanuel, né? Aí vocês podem até ficar tristes com isso, né? Mas eu tenho alguns de vocês, mas eu tenho uma admiração absoluta por ele. Eu acho. Agora, o Emmanuel é o quê? O Emmanuel é um teólogo. É quem melhor estruturou uma teologia espírito-católica do espiritismo. Não é legítima? Claro que é, pessoal. Claro que é. A teologia tem
tem coisas fantásticas. E o Emmanuel faz, a interpretação que o Emmanuel faz dos textos bíblicos é alguma coisa assim, que olha para você pegar um teólogo bom para fazer isso, um teólogo profissional. Então mas é muito bom, né? Agora, mas eu não me interesso por teologia, então não estuda teologia, mas quem estuda, assim, a admiração por Emmanuel é um negócio fora do comum, porque ele é um teólogo e um teólogo moral, preocupações morais, né? Mas, como eu disse agora há pouco, né, se especializa numa coisa e às vezes emburrece na outra. O Emmanuel, quando vai falar de política, quando vai falar de economia, é medíocre. Desculpem, é medíocre. Aí pode ter algum espírita conservador, você está falando mal de um espírito superior. Eu não acredito em espíritos superiores. Desculpem. Eu acho que essa coisa de divisão de pessoas em pessoas superiores e pessoas inferiores é um equívoco. Nós precisamos repensar isso, né? Do ponto de vista da teologia, ele é muito superior a mim. Mas eu digo, do ponto de vista da sociologia e do conhecimento de ciências sociais, desculpa, Emmanuel, mas eu posso dar aula para você. Então, assim, é importante que a gente aprenda, pessoal, e é o que as ciências sociais basicamente me trouxe no estudo do espiritismo e fora do espiritismo, é considerar que o mundo espiritual são pessoas desencarnadas. Somos nós desencarnados. E isso não nos transforma nem em demônios, nem em santos. É considerarmos, e eu vou ter uma aula sobre isso especificamente, uma videoaula sobre isso, que o mundo espiritual é uma sociedade que deve ter lá, com certeza tem as suas contradições sociais, políticas, as suas lutas, os seus equívocos, os seus acertos, as suas políticas específicas. A reencarnação, por exemplo, parece ser uma das políticas do mundo espiritual. Parece ser uma das políticas do mundo espiritual. E aí o espírita tem, às vezes, na cabeça que o mundo espiritual, a administração, a parte administrativa do mundo espiritual controla tudo nisso. E eu tenho suspeitas de que não controla. De que faz-se lá o que é possível do mesmo jeito que se faz aqui. E observando uma relação entre ditados mediúnicos e experiências políticas no Brasil ao longo da história, a mim me parece que os conflitos que acontecem aqui, muitas vezes, são repercussões de conflitos de lá e vice-versa. Que há um trânsito de mentalidades e de ondas políticas e sociais, tanto lá quanto aqui. De forma que a gente encarar o mundo espiritual como sociedade e enxergar o espiritismo como um aspecto dessa sociedade e que se relaciona com... É um grupo dessa sociedade nossa que se relaciona com um grupo da sociedade do mundo espiritual. Não é todo o mundo espiritual que se relaciona conosco, que se relaciona com os espíritas. Então, assim, a gente passar a enxergar o espírito e o mundo espiritual como sociedade pode ser um avanço interessante em termos de pensamento. É o único, é o melhor? Me parece que não. Tem outros que podem ser tão adequados quanto. Mas essa é uma boa visão. Essa é uma visão que vale a pena investir nela para poder avançar. E aí eu retorno à questão, finalizando, dizendo que nós temos que recuperar, é fundamental para o movimento espírita recuperar o diálogo com essas pessoas. O diálogo com os espíritos, com os intelectuais do movimento espírita, do mundo espiritual. Um diálogo com os intelectuais do mundo espiritual, para conversar com eles a respeito das possibilidades de nós trocarmos figurinhas da sociologia que é feita lá com a sociologia que é feita aqui, da antropologia que é feita lá com a antropologia que é feita aqui. Só tem uma coisa que nos impede de fazer isso. E com isso eu encerro. Só tem uma coisa que pode nos impedir de fazer. Se tudo isso que nós estivemos falando for uma ilusão, a morte não nos der vida depois, se o Sartre estiver certo, depois da morte é o nada, e não existir o mundo espiritual. Mas aí o espiritismo deixa de fazer sentido. Enquanto isso fizer sentido para vocês e para nós, faz sentido nós buscarmos um diálogo inteligente com o mundo espiritual, recuperando a mediunidade de efeitos intelectuais. Porque a mediunidade brasileira, a mediunidade espírita brasileira não tem mais efeitos intelectuais.
Então, vamos para a próxima aqui. Eu pergunto se essa resposta tua foi satisfatória para o nosso colega Valnei Francisco, se ele pode me dizer aqui no chat se respondeu a pergunta dele, tá? Eveline, você está aí com a indagação do Luiz Mokva, de Ribeirão Preto? Eu estou, mas ele falou que já foi contemplado na resposta. Ah, já? Ah, não. Já. Então tá certo. Não, porque ele fez uma pergunta sobre o negócio da nulidade, que Kardec interpolava nas respostas, nas mensagens espirituais. Ele considerou que já está satisfatório para ele. Tá bom. Eu falei que existem sinais disso, mas eu preciso dizer para ele que a gente não tem ainda um fundamento em pesquisa para dizer isso, não. Mas Okay. Parece que aconteceu sim, parece que Kardec tinha uma certa liberalidade para formatar as mensagens que ele ia publicar, né? Então, aí a gente tem a pergunta do Severino Alexandre de Oliveira Júnior, e eu vou fazê-la junto com a do João Carlos Cruz, né? Ele pergunta assim, se você não acha que manter os nomes em segredo naquela época também era uma questão de segurança dos médiuns, né? E o João Carlos coloca que Herculano Pires em O Espírito e o Tempo não revela a essência da mediunidade historicamente? Bom, a segunda pergunta eu não sei responder ainda. Eu teria que identificar, eu teria que verificar, né? Se ele já contempla essa coisa da experiência mediúnica como experiência histórica no Herculano Pires. Eu não me lembro de ter visto isso no Herculano. Então, eu vou me comprometer, Evelino, você me mandando essa questão, a verificar na obra, fazer uma observação para responder com conhecimento de causa. Bom, com relação à questão da segurança dos médiuns, pode ser que sim. Eu acredito que sim, que a intenção de Kardec devia ser uma intenção positiva, uma intenção boa, né? Agora, eu repito a resposta que eu tinha dado para a Aida. Eu não fiz uma crítica ao anonimato dos médiuns, certo? Os médiuns podem, e em certos casos, devem ser mantidos anônimos numa pesquisa sobre mediunidade, indiscutível, correto fazer isso. Só que Kardec não fez só isso, né? Kardec simplesmente ignorou os médiuns. E ele faz isso por uma concepção mecanicista que ele tinha da mediunidade. Ele diz textualmente, a contribuição dos médiuns é apenas mecânica. A identificação deles não teria outro propósito senão alimentar a vaidade. E isso, me desculpe, não é verdade. Por quê? Porque o papel dos médiuns no fenômeno mediúnico não é mecânico. O papel dos médiuns não, nem no uso das tecnologias de comunicação, você pode ignorar qual tecnologia que está sendo usada para estudar os processos de significação, de formatação ou de interpretação das mensagens. Né? A gente tem visto isso na internet, com o impacto que a internet teve na produção de determinados sentidos da sociedade que não aconteciam antes da internet. E que, de certa forma, recupera o que o Marshall McLuhan falou, de que o meio é a mensagem. O meio, a mídia utilizada interfere muito no processo de organização das mensagens. Se isso acontece com as tecnologias, o que não dirá com a mediunidade? Porque a mediunidade é um fenômeno humano, a mediunidade é um fenômeno biopsíquico espiritual. A mediunidade, o médium é um ser humano, ele não é uma máquina. Ainda se ele fosse uma máquina, seria preciso a gente verificar as condições dessa máquina para verificar em que essas condições interferem no processo de produção e até de compreensão das mensagens que por ali passaram. Mas não é uma máquina. Então, essa visada positivista de Kardec, ela é completamente errada. Por essa razão, sim, qualquer pesquisa que pesquise mediunidade, se não considerar as peculiaridades do processo de participação do próprio médium na comunicação, vai perder a possibilidade de analisar um fator interveniente que é extremamente importante. Temos mais 2 perguntas. Uma eu vou fazer aqui, a outra eu vou convidar a pessoa para elaborar
na fala, né? Do Valnei Francisco, como ele não me indicou aqui se ele se sentiu contemplado ou não, né? Eu vou formular a pergunta dele, tá? Evelina, Podemos considerar... Oi? só avisando que são 10h31, então você faz essa última pergunta e daí já fica a palavra para os signados para fazer, então, o encerramento, tá? E todas as perguntas que foram feitas no chat vão ser encaminhadas daí para os signados, para ele ver como que ele vai fazer depois, né, o método de resposta dele, tá bom? Então não é melhor deixar que o Elias faça a pergunta dele, daí o Signatis responde a do Valnei? De outra forma, ou no começo da aula que vem? Vocês que sabem. Elias, você quer fazer a tua? Pode deixar, vamos estender um pouquinho mais no horário, não tem problema não. Ok. Eu até mandei pelo e-mail ontem, mas por algum motivo ela não chegou até a coordenação do evento. Mas eu acho que a gente apresenta ela aqui agora. Eu acho interessante, Signatis, quando você apresentou ontem, lá no finalzinho da sua aula, uma possível proposta metodológica para a gente trabalhar essa questão das pesquisas em torno do espiritismo hoje. E aí você apresenta como primeiro critério a publicização da experiência mediúnica, tá? E aí eu fiquei tentando pensar na aplicação disso, sobretudo porque a gente sabe hoje, primeiro, que os conteúdos dessas experiências mediúnicas, como você mesmo colocou aí, elas estão limitadas pelo contexto social em que esses conteúdos são produzidos. Só como exemplo, Camille Flammarion psicografou aquele capítulo 6º de A Gênese, e depois ele mesmo percebeu, com o avanço das pesquisas da astronomia, ele mesmo percebeu que aqueles conhecimentos atribuídos a Galileu Galilei não se sustentavam mais. Então, em 1906, já com 75 anos de idade, Camille Flammarion repensa tudo isso, fala, será que não foi coisa da minha cabeça? Por quê? Porque os conhecimentos que Galileu possivelmente teria trazido do mundo espiritual não se sustentavam diante das novas pesquisas da astronomia. O próprio Chico, na obra de André Luiz, quando ele fala da onda mental como uma onda eletromagnética, experiências posteriores confirmaram que a onda mental nada tem de eletromagnético. Portanto, aquela informação também não se sustenta. Aí eu fiquei me perguntando assim, como fazer uso desse tipo de conteúdo, mesmo publicizando essa experiência mediúnica, como você colocou? Como fazer uso desse tipo de conteúdo sabendo das limitações que as informações obtidas através da via mediúnica apresentam do ponto de vista de algum conhecimento que possa ser aproveitado? Obrigado pela questão, Elias, questão extremamente inteligente. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que eu não considero que os contextos sociais eles sejam limitadores da experiência mediúnica. Eles só podem ser considerados limitadores da experiência mediúnica se você achar que a experiência mediúnica é uma coisa e os contextos sociais são outra coisa. A mediunidade é um fato social. Toda e qualquer comunicação, não precisa ser mediúnica, não. Nós aqui, em comunicação entre nós, estamos dentro de um contexto social, cultural, histórico, político, acadêmico, seja lá o que for. Nós estamos, e nós só podemos falar, dialogar, perguntar, eu só posso dizer essas coisas dentro desses contextos sociais. É por isso que o conceito de espírito não pode ser um conceito monádico, não pode ser um conceito psicológico simplesmente, não pode ser um conceito individualista. Nós temos que ser capazes de produzir um conceito, uma noção de espírito, que seja em que a gente enxergue o espírito como um ser de relações. Próxima aula eu vou começar a falar sobre isso, mas isso é o curso quase todo. Certo? A gente se apropriar um pouquinho do Dasein do Heidegger em direção a uma centralidade de um outro conceito que é correlato ao conceito de Dasein, que é o conceito de Mitsein, o ser com. Não só o ser lançado no tempo, que é o ser dentro do seu contexto, mas o ser lançado no texto, no tempo, numa relação, constituído pela relação com os outros. Então, a mediunidade é relacionamento social. A mediunidade ocorre dentro de contexto. Esses contextos não são limitadores. Podem até ser, mas eles são também possibilitadores. As preocupações dos espíritos são vinculadas aos contextos sociais em que eles estão inseridos.
E quando eu falo espíritos, eu não estou falando dos espíritos desencarnados, eu estou falando de nós e deles. Todos nós somos espíritos. Espíritos em relação existem dentro de contextos sociais e históricos que são os deles. Então, assim, o Camilo Flammarion, naturalmente, quando ele descobre que o Galileu Galilei, falando através dele, escrevendo através dele, cometeu erros astronômicos, ele supõe que aquilo era dele, que foi um equívoco dele, que não tinha Galileu Galilei nenhum. Mas por que ele pressupõe isso? Porque na época, e a mentalidade de Kardec também era assim, pressupunha-se que os espíritos possuem um conhecimento muito superior ao conhecimento humano. E aí você já leu, você já coligiu, por exemplo, as ideias políticas e as ideias sociais de Allan Kardec. No teu livro está lá escrito isso. Né? Será que os espíritos superiores de altíssima evolução, o espírito de verdade e outros, eram liberais, ô Elias? Era o liberalismo de Adam Smith? Porque o que eles respondiam conformava o pensamento liberal em grande sentido. Não, eles estavam também dentro do contexto deles. Galileu Galilei se equivocou com o Camilo Flammarion, ou foi o próprio Camilo, ou foi o mesmo Galileu Galilei, isso não importa. Eram as ideias da época. E é como tal que eu acho que a gente precisa abordar. A gente romper de vez com a separação entre sagrado e profano, que está nessa concepção de mundo espiritual e mundo corpóreo. O mundo espiritual não é o mundo do sagrado. E o mundo físico não é o mundo do profano. Próxima aula eu vou falar isso. O espiritismo ele efetua uma ruptura. Aliás, não é só o espiritismo. As religiões espiritualistas, de uma maneira geral, rompem com a noção de sagrado e profano, porque a gente cotidianiza o mundo espiritual e espiritualiza o mundo cotidiano. São mundos em relação, são contextos sociais diferenciados em relação. Agora, nós temos que estudar qual é o contexto social do mundo espiritual, qual é o contexto histórico do mundo espiritual e de que forma ele se relaciona conosco, para a gente conhecer. Isso a gente desconhece ainda porque a gente perdeu a condição de fazer ciência. O que nós temos são as descrições do século XIX baseadas numa metáfora positivista. Isso não tem valor. Nós temos que atualizar isso e desenvolver uma mentalidade, uma visão histórica e social do mundo espiritual, encará-los como pessoas, como gente, e dialogarmos de igual para igual com eles. A pressuposição de estar certo não é nem deles nem nossa, é da razão. Esse é o método de Kardec. É o consenso dos espíritos, encarnados e desencarnados, enquanto esse consenso se mantiver. Sem a ideia de lei divina e imortal. Então, a ideia de contexto social, ela tem que deixar, a gente tem que deixar de enxergá-la, Elias, como algo que atrapalha, ou como um problema, porque fica parecendo aquele pessoal da engenharia de informática, que chega para... Um dia eu escutei isso de um engenheiro, de um cara lá da informática, que ele virou para mim e falou assim, olha, Signatis, 90% dos problemas... Ele falou lá um valor, 90 e tanto, eu não sei como é que ele calculou isso. 90% dos problemas do computador, eles estão entre o teclado e a cadeira. Aí eu respondi para ele, falou, se o ser humano for problema, é o computador que está com problema. É porque nós somos complexos demais para o computador. Então, o problema não está em nós. Então, o problema não está no contexto. O contexto é a água dentro da qual nós estamos nadando. Nós somos peixinhos no aquário do nosso contexto social e a gente não escapa disso. E não tem por que escapar. Todas as nossas ideias serão provisórias na medida em que nós não perdemos a racionalidade delas. E aí a gente cresce. A gente cresce não porque é força natural das coisas, mas porque a gente não parou de pensar. Então, a mediunidade ela é um fato social e, como tal, tem que ser encarado. E aproveitar esse fato social para construir conhecimento, que é o que a pesquisa qualitativa faz, a pesquisa quantitativa faz, mas especialmente a qualitativa. Engendra, cria contextos sociais de pesquisa para produzir conhecimento. Fazer isso com a mediunidade é só seguir a onda. Eu vou pedir para o Valnei fazer rapidamente a pergunta dele, porque daí a gente encerra o combo de hoje, não fica nada pendente para a próxima. Ok?
Eu vou passar depois para você o arquivo com todas as perguntas e comentários que vieram, para você Obrigado. poder considerar depois. Por favor, Valnei, se quiser abrir seu microfone, acho que fica mais prático. Estão me ouvindo? Perfeitamente, Valnei. Sim. Bom dia a todos. A minha pergunta é com relação ao movimento, né, renascentista, e esse movimento de retorno à individualidade, esse pensamento, né, que você faz um ano passando dentro da tua fala no vídeo. Eu pergunto se, por acaso, esse movimento que vai em busca da individualidade, se separando um pouco daquele contexto de Deus, ele não enriquece formando não apenas as novas ciências, né, do desenvolvimento urbano, tecnológico, e esse resgate da filosofia, né, que vai repensar o homem, a questão do futuro, né? E daí eu coloquei o seguinte: se esse mesmo movimento do pensamento que forma as disciplinas, né, a aperfeiçoa a geografia, né, a história, aí surge a química, a psicologia, e também surgem alguns pensamentos sociais, como anarquismo, marxismo, socialismo, o próprio liberalismo. Aí eu coloco se o espiritismo não vem dentro dessa mesma esteira, né? Porque há um amadurecimento da sociedade como um todo e também uma necessidade de algo que foi uma lacuna. Se essa lacuna é o espiritismo, por exemplo. Nossa, sua pergunta é extremamente complexa. Eu vou tentar abordá-la da forma como me pareceu que eu a entendi, tá, o Valnei? Sem dúvida nenhuma, eu não diria com a Renascença, né? A Renascença é mais um movimento de arte, mas o iluminismo, a modernidade e a inflexão do iluminismo, a produção intelectual iluminista. O iluminismo, ele é fortemente individualista, sem dúvida nenhuma. E esse individualismo, ele é produtor do que os autores têm chamado de descentração do eu, descentração do sujeito, que é o quê? Que é a passagem, que é muito bem descrita por vários autores, eu me lembro aqui na Sociologia do Max Weber, que é a passagem de um modo de vida articulado na comunidade para um modo de vida que é produzido no que a gente conhece hoje, que é o nosso contexto, que é as sociedades. Então, a passagem da comunidade para a sociedade, ela é produto dessa inflexão de uma afirmação do indivíduo. E qual a característica dessa transformação? É a de as regras sociais, as regras morais, ou digamos assim, a referência do indivíduo ser a coletividade. Então, a coletividade forja a identidade do indivíduo e ele, integrado naquela comunidade, ele não escapa dela, até porque o regime de comunidade é um regime de muita vigilância sobre a identidade, que é algo que acontece até hoje nos sistemas religiosos. Não assim de maneira tão forte, mas até hoje acontece bastante nos sistemas religiosos, que são a vigilância da identidade. A ideologia da pureza doutrinária no Espiritismo é uma coisa dessas. Com a passagem para o regime de sociedade, o desenvolvimento do iluminismo foi autorizar o indivíduo, ele próprio, monádico, o indivíduo solitário, a se eleger e eleger a própria racionalidade e a própria razão como superior à comunidade. Então, nós adquirimos o direito de aceitarmos ou recusarmos as regras sociais, de aceitarmos ou recusarmos as imposições que a sociedade me faz. Eu passo a contestar o Estado, a contestar o governante, a discordar e contestar da cultura, e isso é o que faz essa multiplicidade, essa multiculturalidade em que a gente vive, que é extraordinariamente conflitiva. E fragiliza as identidades. As identidades se tornam plurais,
Em cada lugar em que você esteja, você cumpre um papel e você muda de papel. Você é médico, você é jogador de futebol, você é pai de família, conforme o lugar em que você está. Você é estudante, conforme o lugar que você está. Você transita por diferentes papéis, e esses papéis fazem transitar a sua identidade de forma plural. Então, assim, isso, claro, propiciou essa sociedade de competição, e uma sociedade de competição ela é fortemente produtora de ações, muitas vezes criativas e muitas vezes destrutivas. Mas é uma sociedade que passa a se transformar de maneira cada vez mais forte, cada vez mais rápida, quanto mais profundamente essa cultura se instala. Qual que é o prejuízo que nós temos com isso? E aí, abordando especificamente o espiritismo. É nós perdermos o sentido do coletivo. É nós perdermos o sentido da solidariedade. Ou, se não perdermos, transformarmos o gesto ou a operação de solidariedade num gesto episódico, instrumental. Em grande sentido, o espiritismo, na forma como ele foi desenvolvido e se estabeleceu no Brasil, ele cumpriu essa trajetória. É um espiritismo em que, porque a ideia de espírito é uma ideia monádica, é uma ideia de um ser individual, que transita pela reencarnação e que evolui, que se direciona a Deus, mas é o indivíduo, houve no espiritismo uma perda quase completa do sentido de sociedade, do sentido de comunidade. O espírito é pensado monadicamente e não é pensado como sociedade. Todas as formas de relação social são pensadas como indivíduo, a ponto de nós termos desenvolvido no espiritismo tradicional brasileiro a concepção, que é uma concepção também bastante forte, que é a concepção de reforma íntima. Né? Eu já escutei de vários dirigentes espíritas isso, fala assim, Ignatius, você está errado. Não tem esse negócio de transformação social. Cada um transforma a si mesmo. E transformado a si mesmo, transforma-se a sociedade. Aí, essa é uma dirigente espírita daqui de Goiânia. Eu respondi para ela, falou, se isso fosse verdade, por que você não fecha o centro espírita? Fala, mas como assim fechar o centro espírita? Porque é uma instituição social. Você já fez a reforma íntima? Todos vocês já fizeram a transformação para depois criar o centro espírita? Não, a gente cria o centro espírita para ajudar as pessoas nisso. Então, primeiro você muda a situação social. Primeiro você cria a instituição. Primeiro você cria o grupo. E aí você espera que as pessoas se transformem dentro do grupo, não é isso? Então, quem que veio primeiro? A transformação social. Sem transformação social, não há transformação individual, ou se houver, exceção que confirma a regra. De forma que esse modelo individualista é que operou isso. E aí nós temos um movimento que não discute sociologia, que não discute ciência social, que não discute política, e um movimento que transformou o grande gesto de solidariedade, que é a ética da caridade em Kardec, num gesto episódico e instrumental, que você faz nos fins de semana, uma vez por semana, 1, 2, 3 horas por semana, faz lá, participa do sopão no centro espírita no fim de semana, e volta para o condomínio fechado e dorme tranquilo, porque todo o processo de desigualdade social e de sofrimento social do país, ou do contexto em que você está, não te interessa e não te preocupa, porque você está dentro de si mesmo e conquistou aquela paz, e as pessoas estão sofrendo porque merecem, e essa paz sua te permite dormir tranquila, você não perde o sono por conta de 500 mil de pessoas mortas por Covid. E é isso que faz o pano de fundo de uma cultura conservadora. Então, o individualismo, a afirmação do indivíduo, ele é uma realização prodigiosa do iluminismo. Mas quando ele se torna uma doutrina ou uma prática social individualista, ele é nocivo nesses termos que a gente falou. Ele evolui em algumas coisas e deixa para trás outros elementos que precisam ser pensados. E eu tenho, assim, percebido que boa parte do combustível ideológico desses coletivos que têm surgido, progressistas e de esquerda, na experiência espírita brasileira, constitui uma reação pragmática
embora ainda não muito refletida, mas uma reação pragmática a esse estado de coisas. A transformação de um movimento que Kardec pensou como transformador da sociedade numa religião individualista, conservadora e retrógrada, que se alimenta de si mesma e de seus próprios dogmas ao longo do tempo. Apesar de formar pessoas generosas, pessoas afáveis, pessoas boas, o espírita, a pessoa quando se torna espírita, ainda que o tradicional, ela melhora, ela se torna uma pessoa que briga menos, uma pessoa mais afável, tem consequências positivas. Mas do ponto de vista da experiência espírita como um todo, não faz sentido, não é promissor. Como eu respondi uma vez para o Elias, numa conversa com ele, parece que foi com ele que eu virei e falei que ele perguntou para mim por que eu deixei a militância espírita. Eu falei, porque eu não acredito mais que esse movimento seja transformador de nada. Eu estou perdendo o meu tempo. Né? Eu vou fazer coisas que eu sei fazer e que talvez sejam mais significativas para a sociedade em que eu vivo. O movimento espírita não é transformador. Ele é conservador. Ele é operador de uma ritualidade e exclui tudo aquilo que não se adequa a ela. Então, não tem a gente... Quem quer avançar não tem lugar dentro disso, dentro de um movimento assim. Então, assim, é mais ou menos isso, né? Eu não sei se eu consegui responder completamente a tua questão, porque você fala em Deus, né? A questão da separação de Deus, sobre Deus, por exemplo, de um ponto de vista epistemológico, a retirada de Deus da equação do conhecimento, que o iluminismo também faz, foi uma coisa fenomenal, né? Quando você deixa de ter a Bíblia como referência para o conhecimento e os cientistas, né, século XIV para o século XVI para frente, começam a pesquisar as próprias coisas para distinguir as leis materiais, as regularidades dos fenômenos materiais, isso tem um sucesso monstruoso. Nós devemos ter ciência, indústria, tecnologia, tudo a isso. Então, nunca se produziu tanto conhecimento, nunca se produziu tanta tecnologia, nunca se produziu tanta riqueza, né? E nunca se matou tanta gente, nunca se promoveu tanto genocídio também. De forma que então, um desenvolvimento extraordinário, e que eu confesso a você, trazer Deus de volta para a construção do conhecimento pode ser uma coisa legal, mas pode ter também os seus prejuízos. Então, nós temos que ir devagar com esse andor, porque é perfeitamente possível nós construirmos conhecimento mantendo Deus como um episódio de crença, como uma crença individual, livre, né, e não personalizada, não institucionalizada. E nesse sentido, eu vejo razão em movimentos como a CEPA, que pretendem que o espiritismo não seja religião, né? Embora eu acho que é uma expectativa que, pelo menos assim, a curto prazo no Brasil, ela não é tão realista assim, né? Então, é possível o espiritismo ser religião sem precisar ser conservador, sem ser retrógrado. Mas existe um sentido em não fazer do espiritismo uma prática religiosa, uma prática dogmática. Acho que encerramos, Evelyn. Sim, encerramos, Saulo. Então, queria agradecer aos Signatos por essa primeira aula, pela primeira conversa. O Signatos é impressionante o que ele nos provoca, né, em termos de pensamento e reflexão. Estou louco para ler um monte de coisa aqui depois dessa aula. Espero que todos tenham gostado. A gente conversa com vocês, acho que na terça ou na quarta, dependendo do encaminhamento do vídeo, né? Houve alguns problemas aí de e-mail não recebido. Checa direitinho o endereço, por favor, porque alguns chegaram, né? A maioria chegou. Então, e a gente vai conversando para fazer esses ajustes, né? É o nosso primeiro curso, nossa primeira experiência. Então, a gente vai ajustando aí de acordo com as necessidades do grupo. Eu queria agradecer
a todos pela participação. Infelizmente, pelo número de pessoas, a gente não pode deixar a palavra livre, né? Então, essas regras de inscrição, né? O debate livre seria mais gostoso, mas com esse número de pessoas ia ficar impossível, né? Acho que foi bem proveitosa essa primeira etapa. Obrigado, Signats. E a gente para a gravação agora. Quem quiser, a gente vai ter um cafezinho aí depois. Pessoal, obrigado a todos. E a segunda para terça-feira, no mais tardar, o vídeo vai estar disponível para vocês, o segundo vídeo. E eu espero que haja uma quantidade, se possível, maior de indagações e até de objeções com antecedência, para a gente poder continuar pensando com bastante liberdade e com o máximo de produtividade e de inteligência que nós conseguirmos. Legal? Isso aí. Está Bom sendo um dia a momento muito todos. feliz para mim dialogar com tanta gente boa, viu? Obrigado mesmo. Beleza.